Olá, boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje o papo é sobre estilos de liderança. Vamos ver os 6 estilos apontados por Daniel Goleman num célebre, na sua célebre publicação de 2000 e como usar cada um. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje vou explorar com você um aspecto da gestão empresarial que é a capacidade de adaptar diferentes estilos de liderança a diferentes situações. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ir acompanhando aqui nos slides. Foi. Então, vamos nós. O cenário empresarial, ele muda constantemente. Já tenho falado isso em praticamente todas as minhas transmissões. Nada será como já foi algum dia, e acho que as dinâmicas e os ciclos de negócios, eles influenciam diretamente o desempenho e a satisfação das equipes. Então, isso exige cada vez mais uma habilidade de adaptação por parte dos gestores. E, de fato, se você for analisar, os líderes de hoje precisam ser verdadeiros camaleões para lidar com a geração Z, com os millennials, com, enfim, toda essa sopa de letrinhas que define a força de trabalho contemporânea. Então, é preciso se adaptar à linguagem. E não só a linguagem, a forma de pensar, que é diferente em cada tribo, para poder engajar e motivar as nossas equipes. Pois bem, uma das principais fontes de referência para esse tema foi o trabalho de Daniel Goleman, que foi apresentado pela primeira vez na Harvard Business Review no ano 2000. O artigo chamava-se Liderança que Gera Resultados. E nesse artigo ele apresentou cerca de 6 estilos, ele apresentou 6 estilos de liderança que ele identificou, né, na pesquisa e apontou também quando é que seria mais eficaz usar cada um deles. Então, meu objetivo aqui hoje com você é passar essas ferramentas e dar a você as condições para reconhecer e implementar o estilo de liderança mais adequado para cada situação, no objetivo de aumentar a eficiência da sua empresa. Beleza? Então, vamos falar aqui. Bom, esse é o livro do Daniel Goleman, Liderança e Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. E assim, por que isso é importante? Isso é importante porque, primeiro, você precisa entender que adaptar o estilo de liderança não é somente sobre conhecer as teorias, é sobre aplicar a liderança de forma eficaz em situações reais. Líderes eficazes, eles reconhecem que não existe um único estilo de liderança que seja o melhor em todos os contextos. Não existe uma receita única quando se trata de liderança. Cada situação, seja uma mudança no ambiente de trabalho, uma alteração na dinâmica da equipe, ou até uma nova fase no ciclo de negócios, pode exigir uma abordagem completamente diferente. Por exemplo, em momentos de crise, um estilo mais autocrático pode ser necessário para ações rápidas, enquanto em períodos de estabilidade, um estilo mais democrático pode ajudar a promover a inovação e o envolvimento do time. Ou seja, bons gestores têm a capacidade de alternar entre estilos de liderança, dependendo das necessidades da sua equipe e das demandas do ambiente para liderar com sucesso e sustentar o crescimento no longo prazo. Okay? Uma história que ilustra bem esse ponto é a da Maria, que era gerente de uma startup de tecnologia que mudou o seu estilo de liderança por causa da pandemia de Covid-19. Antes da crise, a Maria tinha um estilo de liderança super democrático, focado em inovação, na participação coletiva do time, né? Ela socializava as decisões, ela pregava que o poder das ideias compartilhadas e da colaboração eram importantes para impulsionar a criatividade e o comprometimento da equipe. Beleza, nada de errado, funcionava muito bem. Aí veio a Covid. E essa
transição repentina para o trabalho remoto, a incerteza trazida pela pandemia, fez Maria perceber que precisava ajustar rapidamente o seu estilo de liderança para poder responder a essa nova realidade. Ela entendeu que ela precisaria tomar ações mais rápidas para garantir a continuidade dos negócios e passou a adotar um estilo mais direcionador. Então, as decisões compartilhadas são boas, mas são mais difíceis de obter, mais demoradas, muito mais trabalhosas do que quando alguém é dono da bola. E nas crises, de uma forma geral, não tem muito tempo para troca de ideias. Então, a Maria entendeu isso e passou a estabelecer as metas, a delegar tarefas específicas, a monitorar de perto o progresso da equipe. Né? Para quê? Para manter todos alinhados e focados, mesmo à distância, que era o problema da hora. Então, inicialmente, isso foi um desafio para a equipe. A equipe estava acostumada com uma abordagem mais colaborativa, mas a mudança provou ser eficaz. E a empresa não só sobreviveu à crise, como saiu mais forte dela. Muito bem, com o tempo, quando a situação se estabilizou, Maria começou a reintegrar as práticas democráticas, fomentando novamente a inovação e o envolvimento da equipe. Em outras palavras, como eu disse, não existe uma única receita para liderança eficaz. Cada momento, cada equipe, cada pessoa demanda um tipo de liderança diferente, né? Dependendo da situação. Então, vamos então, com base nisso, mergulhar nos 6 estilos de liderança identificados por Goleman. Você vai ver que cada estilo tem características únicas, funciona melhor em certas situações, né, do que outros, e em outras situações, outros melhores do que uns. Então, compete a você identificar o melhor estilo para cada situação. E é claro que isso é mais difícil do que simplesmente adotar um estilo único para todas as situações. Algo do tipo, eu sou assim, esse é meu estilo. Mas entender esses diferentes estilos e aprender a identificar quando é melhor aplicar cada um, acredite, pode trazer resultados significativamente melhores para a sua gestão. Então, vamos ver cada estilo. Aqui no slide você está vendo, eu listei os 6, né? Seriam o estilo democrático, o estilo autocrático, né? O coercitivo, que eu chamei de coercitivo, o pace settings, que é o direcionador, o visionário, o coaching e o afiliativo. Então, vamos começar pela liderança coercitiva, que é a menos democrática, é a mais direta de todas, né? Tipo, eu sou o chefe. Esse é o mais direto, é o mais controlador de todos os estilos identificados por Goleman. É um estilo marcado por uma abordagem totalmente autoritária, na qual o líder exige obediência imediata, raramente solicita a opinião dos subordinados. É aquele tipo de liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? A comunicação, nesse tipo de liderança, é tipicamente unilateral. É o líder que impõe as diretrizes e os outros seguem essas diretrizes sem questionar. Fácil assim, ok? Quando é que esse estilo de liderança é útil? Quando as situações exigem respostas rápidas. Diante de crises severas, por exemplo, nas quais as decisões rápidas, as ações imediatas são necessárias. Imagina um cenário de emergência, né? Ou durante um incidente de segurança, em que uma margem para erro é mínima, o tempo é crítico. Você não pode ficar aí trocando ideias, vendo o que a pessoa acha, é muito participativo. Você tem que, tomar decisões lá rápido. Então, esse estilo também é útil em situações nas quais a equipe é indisciplinada, ou desorganizada, ou muito nova, que ainda não dá para participar, né? Aí uma mão firme é necessária para restabelecer a ordem, né? Ou a experiência é necessária para definir as ações. De uma maneira geral, as principais vantagens deste tipo de liderança coercitiva incluem a eficiência nas crises, que oferece maior capacidade para tomar decisões rápidas em momentos críticos, e ela também dá mais clareza na direção, porque, claro, como é o dono que está, né, o gestor que está mandando, ele oferece uma direção clara e inequívoca, aí não tem dúvida sobre o que tem que ser feito.
E isso pode ser benéfico em ambientes que são muito caóticos ou durante situações de urgência. Ela também tem um maior controle sobre as operações e as decisões, porque, claro, centraliza o poder de decisão, o que minimiza riscos de desvios, por exemplo, por parte do time. Agora, não tudo são flores, né? As principais desvantagens desse tipo de liderança incluem o impacto negativo na moral da equipe, porque o uso contínuo desse estilo tende a levar à desmotivação e a reduzir a satisfação no trabalho. Os membros da equipe podem se sentir, sei lá, que as suas contribuições ou sem autonomia são limitadas ou simplesmente param de contribuir. É o que acontece quando o dono manda e o pessoal obedece. Então, isso leva a uma redução de criatividade, porque há uma falta de contribuição da equipe. Isso, isso tende a reduzir a inovação, que as ideias e as soluções alternativas não são incentivadas e nem exploradas pela gerência. Eu tenho um caso como esse, um gestor novo que entrou na empresa, ainda não está adaptado à nossa cultura, e ele é dono da verdade. E assim, no início as pessoas que estavam acostumadas com a nossa cultura vinham com sugestões e ideias novas, mas ele é dono da verdade. Então, com o tempo, as pessoas param de dar ideias, param de participar. Isso para nós está sendo um problema que está sendo tratado, mas é só para te mostrar como, às vezes, a maneira do gestor se comportar faz toda a diferença na maneira como os subordinados se comportam. Outra consequência, ou uma consequência disso, né, é o maior turnover de funcionários. Isso resulta numa taxa mais alta de rotatividade, porque as pessoas tendem a buscar ambientes mais amigáveis, ambientes de trabalho mais colaborativos, menos restritivos. Então, assim, tem que usar com cuidado. Dá para usar nas crises, dá para usar quando tem necessidade, digamos assim, mas não pode simplesmente liderar de maneira coercitiva para sempre, porque aí você vai ter um problema com a galera. Uma história para ilustrar essa situação é o de uma empresa grande de tecnologia que enfrentou uma crise causada por uma falha crítica no seu principal produto, não é nenhum dos produtos, eles faziam câmeras de segurança e talvez você tenha visto isso na mídia, porque eles fabricavam uma câmera inteligente para segurança doméstica. E a falha permitiu que hackers acessassem essas câmeras internas dos usuários, comprometendo a privacidade e a segurança. Então, quando a falha se tornou pública, a empresa entrou em estado de alerta máximo. Foi assim, tum. Né? As ações da empresa, que são listadas na bolsa, começaram a cair. Os clientes ameaçaram processar a empresa. Então, a CEO da empresa, que era conhecida por um estilo super democrático, ela reconheceu a necessidade de uma abordagem mais direta para lidar com essa crise e convocou uma reunião de emergência com as lideranças dos departamentos. E ali, cara, não era ela. Tá? Ela estabeleceu na hora um comando centralizado, tomou as rédeas da situação e, usando um estilo notavelmente coercitivo, determinou a suspensão das vendas do dispositivo afetado imediatamente. O pessoal de vendas reclamou, o pessoal de marketing reclamou, mas, cara, era isso. Né? Então, tinha muito diretor com opinião diferente, mas ela disse: ó, quem manda aqui sou eu, faz o que eu estou falando. Daí ela formou uma equipe de resposta rápida, isso incluía os melhores engenheiros da empresa para corrigirem a falha, ou seja, tirou os engenheiros da mão do diretor de TI e botou numa equipe de emergência. Em seguida, ela restabeleceu a comunicação com os clientes, né? Na verdade, ela criou um canal novo, totalmente transparente, direto com os consumidores. E aí ela passou a explicar os passos que estavam sendo tomados e como a segurança seria garantida. Enfim, ela preparou uma estratégia de relações públicas para mitigar danos e reduzir problemas com a reputação da empresa. Aí delegou tarefas específicas, mas definiu prazos apertados e comunicou que esperava total conformidade e resultados rápidos. Ali não tinha espaço para discussões, para propostas, para muita troca de ideias. Era ela que estava assumindo as rédeas e pronto. Então, durante esse período, ela manteve um controle bem rígido sobre o progresso, exigia atualizações frequentes, intercedeu decisivamente sempre que
surgiram obstáculos e a resposta imediata e autoritária estabilizou a situação. Ok, em poucas semanas a falha foi corrigida e uma atualização foi lançada para resolver o problema. A equipe de relações públicas conseguiu comunicar eficazmente as medidas para o mercado, o que restaurou a confiança do público, e viveram felizes para sempre. A empresa está ali para contar a história hoje. Em suma, embora o estilo coercitivo da Marina, que era a CEO, tenha causado algum desconforto inicial entre os funcionários, a maioria reconheceu que a abordagem direta foi necessária para a rapidez e eficácia de resposta à crise. Então, quando a poeira baixou, ela retomou o seu estilo de liderança mais característico, focando na reconstrução da moral do time, no fortalecimento da cultura de inovação, na segurança. Fez sessões de feedback com os funcionários para discutir o que eles aprenderam e como poderiam melhorar essas práticas de segurança em eventuais crises futuras. E, assim, embora foi um desafio, é um desafio manter esse estilo coercitivo no longo prazo, ele pode ser eficaz em momentos de crise aguda, porque ele gera uma liderança forte, que às vezes é necessária para navegar em águas turbulentas. Líderes eficazes, entende isso? Eles reconhecem a importância de equilibrar a autoridade com empatia. Então, eles usam esse estilo coercitivo só quando é absolutamente necessário e sempre com o objetivo de transitar para abordagens mais colaborativas assim que a crise for resolvida. Beleza? Então, vamos falar da liderança visionária. A liderança visionária, que é o segundo estilo identificado por Daniel Goleman, na prática, é menos sobre gerenciar as operações do dia a dia e mais sobre orientar a organização para uma trajetória que todos entendam e estejam comprometidos em seguir. É um estilo que, de certa forma, exige clareza de objetivos, exige consistência na comunicação e, acima de tudo, exige a habilidade de fazer com que outros vejam o que é possível, né? O sonho do gestor. E aí se esforcem para torná-lo realidade. Líderes visionários são mestres em pintar uma imagem do que é possível e em mobilizar as pessoas em torno dessa visão. Hoje, a pessoa que me vem à cabeça é o Elon Musk. Ele pinta um futuro com carros voadores, com Hyperloop, com colônias em Marte. E esses caras, eles não só estabelecem uma direção clara, como eles também usam a sua visão como um farol, um guia. E um guia para todos os aspectos das operações, não é só para algumas coisas. Agora, como é que você usa isso? Esse estilo ele é muito eficaz em momentos de mudanças muito grandes, ou quando uma empresa precisa de uma nova direção. Por exemplo, houve uma fusão, mudou a gestão, aí você precisa de uma nova direção para a gestão, e isso faz com que esse estilo de liderança seja um estilo apropriado. Pode ser depois de uma fusão, pode ser durante o lançamento de um novo produto, ou até quando a empresa está se reposicionando no mercado. Esse líder visionário, ele é capaz de dar um sentido, de inspirar, né, a equipe para seguir adiante numa visão que às vezes não passa de um PowerPoint. Eu vou dar um exemplo aqui. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário numa escola comunitária, né? E eu era diretor e tinha um presidente que era um líder excepcional, o nome dele é Rogério. E assim, na época a escola estava passando por uma fase de estagnação, houve uma ruptura na gestão, a gestão anterior saiu de maneira disruptiva, aí tiveram que montar uma nova diretoria, foi aí que eu entrei, né, atendi ao chamado, e o Rogério já era o presidente escolhido, né? E ele chegou com uma visão clara de inovação e de crescimento. A escola, na época, tinha 1.200 alunos, e ele entrou com uma visão de vamos transformar isso numa escola bilíngue, vamos articular
a estratégia. Então, ele montou toda uma linha de ação que objetivava justamente alinhar os departamentos. Eu lembro que a gente importou uma diretora de uma das melhores escolas bilíngues da Argentina, e assim, e todo mundo estava alinhado, todo professores, staff, estava alinhado com os novos objetivos e estavam querendo, inclusive, estavam gostando dessa nova gestão. Ah, mas assim, ele inspirou a equipe porque ele demonstrou confiança no potencial de cada um e na capacidade da empresa de alcançar grandes feitos. A paixão dele era contagiosa. Ele elevou a moral e o comprometimento de todos com esse estilo. Além disso, ele garantiu que todos os esforços em todos os projetos estivessem alinhados com uma visão de longo prazo dele. A gente não estava trabalhando para o ano que vem, estava trabalhando para dali a 10 anos. Isso aumentou a eficiência, isso fortaleceu a cultura corporativa em torno dessas metas comuns. Inclusive, não tudo foram flores, a gente teve uma situação de boicote, teve algumas pessoas lá dentro que estavam boicotando, até porque tinham interesses pessoais no não funcionamento dessa estratégia. E, cara, ele não titubeou. Na hora que se descobriu essa situação, os caras foram mandados, gente com 20 anos de escola, 30 anos de escola, foram mandados embora com todos os direitos pagos, mas acabou ali o meu amor. A desvantagem desse tipo de liderança é que ela é muito dependente do líder. Então, um risco deste estilo é a equipe se tornar excessivamente dependente desse líder para direção ou para inspiração. Isso pode criar desafios se o líder, por exemplo, deixar a organização. Tanto que depois que ele saiu da presidência, os mandatos de presidente nessa escola são de 2 anos. Depois que ele saiu, nunca mais a energia foi a mesma. Houve uma continuidade, mas, inclusive, recentemente, a escola passou por outra crise, enfim, e aí faltou mão também. A outra desvantagem é que, às vezes, essa grande visão do líder pode não ser totalmente realizável, o que leva a expectativas frustradas e a possíveis falhas na execução. Então, tem que tomar cuidado. No caso do Rogério, ele não apenas revitalizou a empresa, como também mostrou que a liderança visionária, quando aplicada corretamente, pode transformar a organização. Tá? Mas é preciso tomar cuidado para não depender também de um líder visionário e seguir dogmas, porque senão vira uma seita religiosa. Então, novamente, é importante que exista esse estilo, que esse estilo seja utilizado em momentos de grandes mudanças. É importante aplicá-lo quando você quiser passar uma visão para os teus liderados, quando você quiser inspirar o teu time, mas também não pode ficar só nisso. Em outros momentos tem que ir para uma liderança um pouco mais participativa, o que nos traz ao terceiro estilo de liderança indicado por Daniel Goleman, que é a liderança afiliativa. Esse estilo de liderança afiliativa ele é centrado na criação de laços emocionais fortes e na promoção de uma harmonia entre os membros da equipe. Ele é centrado na criação de laços emocionais, na, 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 na empatia, vamos chamar assim, né? O líder afiliativo ele considera as pessoas em cima dos processos. E ele foca em criar um ambiente de trabalho amigável, um ambiente em que os funcionários possam trabalhar emocionalmente seguros, em que estejam conectados uns nos outros. A minha empresa é muito assim. A minha empresa ela é amigável para tudo. A gente tem todas as tribos lá, de cores, tamanhos, orientações sexuais, etnias, origens, gêneros, o que você imaginar tem de diversificado na minha empresa. Assim, há uma cultura de inserção e de tolerância. Então, as pessoas podem ser quem elas são lá na minha empresa. Então, esse estilo ele é super apropriado em situações que exigem curas de ruptura, por exemplo, quando houve uma ruptura na equipe, quando houve brigas ou quando houve, enfim, alguém saiu e mudou, quando a gente mudou a escola, por exemplo, e entrou, no primeiro momento precisava de inspiração, mas logo depois
a gente passou a ver o problema das pessoas que estavam lá. Isso aumenta a moral, isso constrói uma cultura de confiança, isso melhora as relações interpessoais e evita os conflitos. Então, vou ilustrar com outra história. Tem uma empresa de tecnologia em que eu fui chamado a dar mentoria logo depois de um projeto que eles fizeram que resultou na perda dos prazos, e aí começou a ter um aumento muito grande de tensão no trabalho. Eles tinham um projeto grande com uma grande multinacional, os prazos estavam sendo perdidos, eles perderam, tinham uma segunda chance, e aí nesse momento me chamaram para dar assessoria. E assim, quando eu cheguei lá, o moral da equipe estava notadamente baixo, né? Os membros estavam desmotivados, havia uma falta de confiança mútua, né? E um estresse entre eles, cara, só faltava sair no tapa, que era evidente isso. Então, e a situação ficou pior quando começaram a aparecer críticas públicas dos líderes do projeto nas redes sociais. Isso levou a conflitos entre eles, a uma sensação de ressentimento dos membros do time, era um botando a culpa no outro. Enfim, eu falei com o gerente e falei, cara, se a gente começar aqui a trabalhar como forte não vai chegar a lugar nenhum, a gente precisa trabalhar entender o que cada um pensa. Vamos ver o ponto de vista de cada um. Por que eles estão pensando dessa maneira? Isso, de certa maneira, é a liderança afiliativa. Então, esse gestor, assessorado por mim, começou a organizar uma série de reuniões, reuniões de equipe, nas quais cada membro tinha a oportunidade de expressar as suas preocupações e as suas frustrações nessa situação, mas num ambiente seguro, num ambiente sem julgamentos. Eu estava lá e não deixava eles se julgarem, né? E aí esse gestor ele enfatizou a importância de cada membro da equipe. A gente viu, eu chamo de pequenos wins, né? Pequenas vitórias. Então, a gente viu o que cada um tinha feito de bom, né? de positivo, e aí aquilo era reconhecido na reunião, isso levantava o moral, isso dava mais chance de participação, você começava elogiando alguma coisa. Ele também instituiu o café das sextas-feiras, que era um encontro informal, semanal, para a equipe relaxar e socializar. Isso fortalecia os dados pessoais. E, assim, gradualmente, essas ações começaram a curar essas rupturas. A equipe começou a sentir que as suas emoções e o seu bem-estar eram importantes para a liderança. O ambiente de trabalho ficou mais positivo, a colaboração melhorou. Isso gerou um aumento de produtividade que a gente conseguiu medir por causa da qualidade no trabalho que melhorou. Então, essa cultura de confiança foi construída melhorando o moral do time. Eu lembro que, nessa época, a gente estava aplicando uma maneira muito semelhante, estávamos começando a implementar isso no RH da Nasajon, e no ano seguinte nós ganhamos o prêmio de melhor empresa para trabalhar na categoria camaradagem. As pessoas estavam contentes de trabalhar na Nasajon. Então, nesse caso dessa história que eu estou contando, isso não apenas reverteu os projetos do projeto anterior, que eles não tinham atingido, como também preparou a equipe para os desafios que vieram logo depois. E esse exemplo ele ilustra que a liderança afiliativa ela pode ser eficaz em curar rupturas, quando há brigas dentro da equipe, né? Isso aumenta o moral, isso fortalece as relações pessoais, principalmente depois de períodos de conflito ou de estresse muito intenso. Esse modelo ele é útil em situações onde a colaboração, ou mais do que a colaboração, a inovação criativa é necessária para o sucesso de um projeto. Se você não botar todo mundo para colaborar um no outro, não tem criatividade. Se não tiver criatividade, você não sai da caixa. Muito bem. Então, o problema, as desvantagens desse tipo de liderança afiliativa é que, em alguns casos, o foco nas emoções e nos relacionamentos pode levar à falta de clareza no direcionamento, ou até a um baixo desempenho em tarefas críticas, que se você ficar muito empático, eu sempre costumo dizer, olha, tem pessoas que a gente fica com apego até de mandar embora, né? Ou você quer ajudar, ou pessoas que diretamente não são competentes para fazer aquilo que elas estão fazendo, mas como está ali há 30 anos, ou porque
é da família, ou porque está com problemas em casa e precisa muito e tal, a gente acaba deixando. E o que eu digo para os gestores nessas horas é que você quer ajudar, ajuda na física. A empresa não é bichinho de estimação. A empresa tem que rodar como uma máquina. Então, se tem alguma peça ali que está cambaleando, essa peça tem que ser ajustada. Às vezes até mudando a peça. Não quer demitir, cara, paga um programa de recolocação, arruma, sabe, arruma um coach para ajudar essa pessoa a fazer melhor, que você vai te custar menos contratar esse tipo de solução do que deixar uma peça mal ajustada na tua engrenagem empresarial. Ok? Então, assim, o estilo afiliativo ele ajuda a equipe a se recuperar, ajuda a equipe a se unir depois de períodos difíceis, mas tem que tomar cuidado, porque ele tende a deixar as coisas tão tranquilas e tão acomodadas que às vezes você perde na eficácia. O que nos leva a um quarto estilo de liderança, que é a liderança democrática. Esse estilo de liderança democrática, ele se caracteriza pela ênfase na colaboração, na contribuição de ideias por parte de todos os membros do time e pela tomada de decisões compartilhadas. Líderes democráticos, eles incentivam a participação ativa de todo mundo. Eles promovem um senso de igualdade e de respeito mútuo que incentiva a participação e a colaboração. Então, é um estilo particularmente valioso em ambientes que requerem um alto nível de inovação, por exemplo, ou quando as decisões necessitam de um amplo consenso para serem implementadas efetivamente, que não adianta você mandar que se o cara não comprar, ele não faz, né? Eu tenho um gestor na minha empresa que ele é muito problemático no sentido de. Não é problemático, mas é o tipo do cara que, se ele não comprar a ideia, cara, ele não sabe aquela lei que pega e a lei que não pega? Então, com ele a gente tem que argumentar tudo, tem que comprovar, tem que convencer, porque senão, com ele, a lei não pega. E aí dá estresse, gera um monte de coisa. Recentemente, nós tivemos uma situação. Nós, por exemplo, nós valorizamos muito o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Então, assim, a gente não gosta de horas extras, a gente não gosta de trabalhar sábados, domingos e feriados e tal. Mas aí, então, quando acontece uma crise, as pessoas precisam trabalhar fora do expediente ou fazer horas extras, a gente até permite, mas a cultura da empresa é depois compensa, né? E com esse cara era sempre uma dificuldade. Até hoje não é muito fácil. Certo? Mas tem que convencer, tem que o tempo todo estar mostrando a vantagem de construir uma cultura em que as pessoas têm equilíbrio com casa. Outro exemplo foi de uma startup que desenvolvia aplicativos que eu ajudei a criar, eu estava mentorando, né? E a CEO se chamava Juliana. E ela estava ante uma necessidade de desenvolver uma nova linha de aplicativos, que ela precisava redesenvolver praticamente a linha de aplicativos deles, porque no meu setor, no setor de informática, essas coisas mudam, cara, a cada 6, 7 anos está mudando uma tecnologia. Então, programação é uma atividade meio ingrata nesse sentido, porque é quase impossível você manter a competitividade utilizando a infraestrutura anterior. Imagina, você tem que trocar toda a infraestrutura de transportes a cada 7 anos, né? Cara, assim, inviabilizaria, né? Mas a gente hoje as estradas tem estrada com 100 anos, tem estrada de ferro com 70, 80 anos. Imagina se tivesse tocar de 7 em 7. Então, nesses casos, a gente normalmente tenta criar alguma conexão com os sistemas legados. A gente vai desenvolvendo aos poucos e vai trazendo o legado para ajudar, né? É o que acontece hoje com os cabos de informática. Com certeza, o USB não é o conector mais eficaz hoje em dia, mas tem muito equipamento que ainda usa USB, então a gente vai. São lançados equipamentos com a USB e a USB-C, por exemplo. Então, você pode conectar qualquer um dos dois. Para quê? Para você não perder
justamente os sistemas legados. Quando fizeram os carros a álcool, eles usavam a mesma infraestrutura, os mesmos postos de gasolina passaram a vender álcool. Agora está acontecendo a mesma coisa com o carro elétrico. Em essência, os postos de gasolina, daqui a pouquinho, serão estações de recarregamento de carros elétricos. E assim, a evolução vai se dando de maneira gradual, de maneira lenta. Com a informática, essas transformações são mais rápidas, são mais disruptivas. A internet mudou tudo, cara, em menos de 5 anos. Hoje é tudo nuvem, hoje é tudo ali. A inteligência artificial está chegando também a passos largos, sabe? Se você não introduzir, não integrar com inteligência artificial, daqui a pouco o sistema já perde competitividade. Enfim, o fato é que a Juliana estava consciente de que a inovação e o comprometimento eram chave para o sucesso desse projeto. Então, ela adotou essa abordagem democrática para liderar o time. Ela organizou sessões de brainstorming, começa por aí, né? Sessões de tempestades de ideias, em que cada membro da equipe tem uma voz ativa, pode apresentar as suas ideias, as suas soluções. Isso não apenas gera uma variedade de perspectivas inovadoras, como também aumenta o comprometimento do time com o projeto, porque as pessoas sentem que as suas contribuições são valorizadas, elas são parte do projeto, né? Não é que alguém está impondo, elas são parte. E tem mais, na hora que você considera as opiniões vindas de especialidades diferentes, que cada um vê as coisas de um jeito, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, meu telefone e te mostrar esse lado, eu estou vendo o lado de cá, você está vendo o lado de lá. Eu viro, você está vendo do lado de lá, eu estou vendo de cá. Então, o telefone é o mesmo, mas nós estamos vendo esse mesmo aparelho por perspectivas diferentes. Então, nós vemos coisas diferentes. E isso, numa tempestade de ideias, ele é muito útil, porque resulta num produto final alinhado com necessidades de mercado que você identificou a partir das visões diferentes, né, de decisões mais informadas. Agora, tem desvantagens, porque quanto mais democrático é o processo, mais lento é, mais difícil é chegar num consenso, né? A inclusão de múltiplas opiniões tende a retardar o processo decisório. E isso pode ser um desafio em ambientes que exigem decisões rápidas, por exemplo. Por isso que numa crise a democracia não é a melhor solução na empresa. Vou deixar bem claro aqui para não me chamarem de golpista. Agora, tem também um outro problema, que é o risco de conflitos. Porque quando você incentiva a diversidade de opiniões, isso às vezes pode levar a conflitos, o que pode talvez exigir do líder, do gestor, uma habilidade de mediação, de gestão de conflitos. Ah, em suma, o estilo democrático ele é muito eficaz para engajar a equipe, para extrair criatividade durante a fase de desenvolvimento de produtos, mas é preciso ser diligente na gestão do tempo e principalmente na resolução de conflitos, para garantir que esse processo seja colaborativo, mas não desvie do cronograma. A liderança democrática ela é desafiadora. Pode ser muito gratificante, muito produtiva, mas tem que aplicar de maneira equilibrada e principalmente com uma boa estratégia de comunicação. Beleza? Muito bem. O quinto estilo de liderança é chamado de pace setting, em inglês, que significa algo como definidor de ritmo, né? Seria em português. Então, é, esse cara, ele é o cara que, que, que traz as inovações, é o cara que levanta a régua, é o cara que cria os recordes. É, é, esse estilo de liderança ele é caracterizado pela definição de padrões de desempenho altos e por um esforço em fazer com que as coisas funcionem melhor e mais rápido. Líderes que adotam esse estilo são frequentemente exemplares em suas próprias tarefas e eles esperam o mesmo nível de excelência e de eficiência da sua equipe. Eu tenho um diretor que ele usa esse estilo, ele está sempre botando a régua lá em cima, e assim, muita gente reclama, muita gente às vezes tem estresse com isso e tal, mas o fato é que ele tem, é isso que traz
melhorias de desempenho assim nítidas na empresa. Então, assim, quando é que você usa esse estilo? Quando a equipe já está motivada, quando a equipe já está treinada, quando a equipe já é competente e precisa de pouca orientação para atingir os objetivos. Ele é muito útil em ambientes de alta performance, quando o tempo é essencial, quando os padrões precisam ser altos para justamente atender à demanda, às exigências altas do mercado. O engenheiro-chefe da minha empresa, ele usou esse estilo definidor de ritmo quando a gente estava desenvolvendo a Ana. A Ana é a minha inteligência artificial para o setor de folha de pagamento e recursos humanos. Né? A Ana vem de atividades de negócios autônomos. Então, é um DP que praticamente anda sozinho. Então, é um software inovador, ele usa inteligência artificial e a gente estava começando. Então, a gente sabia que quando começasse a falar de Ana no mercado, os concorrentes iam vir atrás. Nós não somos os únicos buscando essa tecnologia. Então, a gente tinha que desenvolver muito em pouco tempo. E aí, o José estabeleceu essas metas muito claras, muito desafiadoras para a equipe de desenvolvimento. E a ideia ali era acelerar o lançamento do produto no mercado como o meu, que é altamente competitivo. Tá? Ele trouxe o conceito de OKRs, por exemplo, que é objetivos e resultados-chave. Ele colocou a régua até mais alto do que o normal para justamente sinalizar para o time que esse seria um período de alta performance, como ele é de alta performance. Então, no caso dele, o José ele normalmente trabalha lado a lado com a equipe. Ele estabelece as referências de alta performance, demonstrando com a sua própria ética do trabalho, né? E aí ele mostra o padrão que ele espera dos demais. Isso trouxe alguns contratempos, porque a sobrecarga foi sentida por alguns membros da equipe, mas no geral, o resultado foi um ciclo de desenvolvimento mais rápido e um produto final robusto lançado antes dos concorrentes. Ao exigir excelência, o José levantou a barra para o que era considerado suficientemente bom e impulsionou a equipe a alcançar níveis de qualidade e de inovação que, enfim, fizeram dar um sucesso total. A desvantagem desse tipo de liderança é que esse contínuo empurrão para os altos padrões pode levar ao esgotamento da equipe, especialmente se o ritmo intenso não for gerenciável no longo prazo, né? Porque tende a haver uma desmotivação dos membros que não são muito competentes. Você tem gente que vai conseguir, você tem os excelentes que vão conseguir se desenvolver rapidamente, e tem os que não são tão excelentes, são bons, tem o seu lugar, né? Há lugar para rei e rainha, mas há lugar também para torre, cavalo e peão, né? No tabuleiro de xadrez. Mas só que se você começa a botar metas muito altas, os peões, né, os caras que têm um desempenho um pouco menos excepcional, podem sentir-se desmotivados e aí não conseguem acompanhar. Isso, enfim, representa um custo adicional para substituir. Mas, enfim, assim é a vida, né? Sobrevivem os mais capazes. Só não pode exagerar. Então, esse estilo de pace setting que é usado pelo José, ele é muito eficaz para alcançar o lançamento da Ana, que a Ana saiu mais rápido e com mais sucesso do que teria sido se usasse outros métodos de liderança. Mas é fundamental manter um equilíbrio, né? Tipo assim, lançou, agora vamos diminuir um pouquinho o ritmo para manter a sustentabilidade de alta performance sem comprometer o bem-estar da equipe. Então, em essência, é isso. Tem que ser alta performance sustentável, vamos chamar assim. Então, esse é o definidor de ritmo. E depois nós temos o sexto estilo, que é o estilo de liderança coaching, né? Esse estilo ele é focado no desenvolvimento pessoal e profissional dos membros da equipe. A ideia aqui é liderar,
capacitando, né? É o líder se empenhar para orientar os liderados, para apoiar os funcionários, para que eles alcancem o seu pleno potencial. A liderança coaching, ela funciona muito bem em situações em que o desenvolvimento de longo prazo dos funcionários é uma prioridade. E é muito valiosa quando os líderes querem fomentar a autonomia, quando querem aumentar as habilidades do time, quando querem desenvolver essas capacidades dos membros para prepará-los para futuros desafios, para promoções, para sucessões. Para os meus gerentes, eu digo que para ele ser promovido, ele precisa ter um vice, né? Para gerente, gestor, diretor, para todo mundo, quando se quiser ter chance de fazer carreira ali, tem que preparar o sucessor. Eu tenho uma gestora de RH, a Tereza, que ela usa esse estilo coaching para liderar o seu time. Ela é coach, ela fez formação em coach, e ela dedica tempo para atender, para atender as pessoas, para entender as aspirações de cada um, né? E aí ela trabalha no sentido de alinhar as tarefas e os projetos do dia a dia para atender a esses objetivos. A grande vantagem é que ela consegue entender a equipe. A Tereza, por exemplo, ela realiza sessões regulares de coaching. Nessas sessões, ela oferece feedback. Feedback é construtivo, então ela critica construtivamente o trabalho das pessoas, ela orienta, ela fornece orientações personalizadas. Então, a ideia ali é ajudar os membros do time a desenvolver novas habilidades e aprimorar as que já têm. Ela também encoraja a tomada de decisões independentes de cada um. Ela encoraja o pensamento crítico. Isso aumenta a confiança na equipe, isso gera inovação, isso traz eficiência. Agora, tem desvantagens, porque esse estilo coaching, ele exige um certo comprometimento de tempo e de energia por parte do líder, que às vezes pode ser um desafio em ambientes de trabalho com ritmo muito acelerado, né? Ou durante períodos de alta demanda, por exemplo. Você tem que dedicar tempo para cada um, isso demanda tempo, né? E assim, outro problema é que às vezes nem todo mundo está receptivo a esse estilo de coaching, principalmente aqueles que preferem um estilo de liderança mais direto, menos envolvente, tipo, faz isso, não quero muita preocupação. Quando o cara não quer ser intraempreendedor, aí ele não valoriza muito esse desenvolvimento de capacidade. Enfim, de qualquer forma, o investimento da Tereza no desenvolvimento da equipe, no meu caso, não só melhorou o desempenho individual, como também beneficiou a organização como um todo, porque ela criou um ambiente onde os funcionários se sentem valorizados e motivados para crescer. Isso contribui para a cultura da empresa, como uma cultura proativa, uma cultura de empreendedorismo interno. Beleza? Então, deixa eu ir para a conclusão. Então, assim, resumindo aqui tudo, nessa conversa empresarial, a gente explorou os 6 estilos de liderança identificados por Daniel Goleman, destacando a importância crítica de adaptar o estilo de liderança às circunstâncias específicas e às necessidades de cada equipe em cada situação. Como líderes, o requisito principal nosso é saber adaptar, é adaptabilidade, né? Já dizia o Darwin, sobrevive o camaleão, aquele que se adapta melhor. Então, a gente precisa reconhecer de que não existe uma receita única para a liderança, porque cada modelo de liderança depende, ou é demandado, ou funciona melhor em determinadas circunstâncias, né? E aí você tem os estilos de liderança que não vou nem entrar no mérito de se são esses 6 ou não, né? O Goleman listou lá esses 6 estilos: coercitivo, visionário, afiliativo, democrático, definidor de ritmo e coaching. Mas você pode criar os seus próprios estilos, isso não vai alterar em nada. O que não pode é adotar um estilo único. Que uma coisa é você liderar a tua equipe nas vacas gordas, e outra coisa é liderar a equipe numa crise, ou liderar a equipe quando há uma disrupção qualquer. Então, cada situação possui as suas próprias particularidades, e desde o estilo coercitivo, que pode ser útil em crises que exigem ações rápidas, até o estilo coaching,
que é ideal para o desenvolvimento contínuo e empoderamento dos funcionários, a habilidade do líder, a sua habilidade, tem que ser a de saber alternar entre esses estilos para poder ampliar a eficácia na gestão. Líderes eficazes são aqueles que não apenas entendem as teorias por trás destes estilos, mas também sabem implementá-los de maneira estratégica. Não só para inspirar e motivar, mas também para guiar as suas equipes pelas constantes mudanças do ambiente empresarial. A chave está em manter a sensibilidade às mudanças, galera. É entender o ambiente, é utilizar o estilo de liderança mais apropriado e com isso, sustentar um crescimento de longo prazo. Vou abrir para perguntas, assim, aqui eu termino com essa reflexão, né? Quantos idiomas você precisa saber para se comunicar com o resto do mundo? Em tese, falando o teu idioma, tá bom, porque hoje você tem tradutores e tem Google Translator e tal. Mas se você souber falar o idioma do lugar onde você vai, a comunicação é muito mais eficaz, muito mais eficiente. Eu tenho por costume, quando eu vou fazer viagens a lugares que eu não conheço, eu fico uns 2, 3 meses aprendendo, pelo menos algumas palavras. No ano passado eu fui para a Grécia, aí eu fiquei com a minha filha estudando grego, 3 meses. É óbvio que ela aprendeu muito melhor do que eu, né? E aí, quando chegou lá, ela falava com os garçons do restaurante. Então, eu pensei, pô, que bom que você fala grego e tal. Agora, em julho, eu devo ir para a Itália, já estamos aprendendo italiano aqui. E a ideia é essa, a ideia é você saber se comunicar melhor. Não vou ser nenhum nativo parlante, né? Mas se eu puder ajudar de alguma maneira a comunicação, mais fácil vai ficar o meu desempenho. Beleza? Tem um artigo que foi publicado recentemente, agora em abril, na Harvard Business Review, que eu vou compartilhar com quem mandar aqui, quem fizer o comentário, que é justamente os 6 estilos e quando eu decidi usar cada um, que foi o artigo que eu usei como base para esse nosso papo aqui. E em cima desse artigo aqui, na verdade, eu trouxe experiências pessoais em cima de uma teoria que não é tão teoria assim, tem muito prática nessa situação. Então, vou abrir aqui para perguntas. Vamos ver quem está aqui. Dinoan, minha amiga Dinoan, como vai você? Liga a câmera aí, volta, fica com a gente. Ou áudio. A câmera não está querendo ligar, não, mas o áudio acho que foi, né? Tem erro não. Como é que você está, querida? Que bom ver você por aqui. Eu estou bem, e você? Eu estou bem. Aqui tentando exercitar meus estilos de liderança de acordo com as mudanças de. É sempre bom te ouvir, sempre E bom, é você, sempre bom. Dinoan, que tipo de liderança você usa? Eu acho que eu misturo muito, sabe? Tem hora que eu sou mais é, um líder mais assim agressivo, tem hora que eu sou mais suave, tem hora que eu quero tudo muito rápido, tem hora que eu tenho paciência de esperar. Tenho paciência para ensinar, tenho. E acho que todo mundo que trabalha comigo, ou que vai trabalhar com qualquer pessoa, tem que ser capacitado. Isso, todo mundo tem que ser treinado. Lá eu uso as minhas ferramentas dentro do que eu posso. Você sabe que eu sou um escritório pequenininho, né? Hum? Então, eu uso o treinamento do software que eu utilizo, que por acaso é Nasajon, já há algum tempo. Utilizo os cursos do CRC, do SESCOM, sendo extensivo para mim e para minha equipe, né? E às vezes CRC, algum. para quem não conhece do jargão, é o Conselho Regional de Contabilidade e o SESCOM é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, né? Que é tipo um Sebrae dos contadores, né, Dinoan? Sim, sim. Agora a gente está fazendo um trabalho bem forte, né? Bem forte. É. Você sabe que tudo depende do momento, né? Agora, por exemplo, você está num momento de entrega de imposto de renda, então, às vezes é necessário um pouco mais
de mão forte do que no momento de mais tranquilidade, né? Mas você sabe que todo mundo fala isso, mas você sabe que o imposto de renda da pessoa física assim, eu não sei se é porque eu não gosto, faço, porque as pessoas, eu já fiz muito, hoje tá, eu reduzi, se abrir eu vou fazer muito, entendeu? Tem colegas que adoram. Não sei se você lembra do Arnaldo, que foi presidente lá do Sescom, ele ama fazer imposto de renda. Eu falo para ele assim, eu dou todos eles para você. Agora, mas nesse período a gente tem outros trabalhos que dão muito mais, que a gente precisa muito mais concentração e que qualquer descuido pode nos gerar um prejuízo muito maior do que o imposto de renda da pessoa física, que são as Uhum. declarações anuais, a DECLAN, e toda essa tralha que eles trouxeram, né, para cá. Então, eu Mas você não. está reclamando disso de nós? Você sabe que cada vez que o governo lança uma nova lei ou muda alguma coisa, lança uma nova alíquota, assim, como brasileiro eu choro, mas como empresário eu celebro, Não, porque eu não reclamo, não. Eu estou te dizendo que aumenta o trabalho. Eu não reclamo porque eu mas acho isso, que é de certa maneira, oportunidade. valoriza o nosso passe e até nos blinda contra predadores externos, né? No meu setor, por exemplo, uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou a vir uma onda de fusões, de aquisições, né? Gente de fora que vinha com bolsos profundos, Hum, compraram meus concorrentes quase todos. sim, Só sobrou um, cara. De 5 que foram comprados, só um tá aí para contar a história. Os outros 4, os caras saíram do Brasil porque, cara, isso aqui é insano, né? Isso aqui é para maluco. Mas é sim, justamente por isso que eles não vêm para cá, né? é verdade, é Eu acho que verdade. nesse teu setor aí, essa mudança de lei, eu tendo a ver como uma oportunidade para fortalecer. Sabe por quê, de novo? Vê o caso do imposto de renda. Eu não comecei a fazer o meu ainda, não, mas o meu irmão já, ele falou que ele fez 1 hora e meia, cara, que vem tudo já pré-preenchido Mas ele praticamente. tem que prestar atenção. Bem preenchido, mas nem com erros, tá? Eu É, já ele fiz falou. algumas, principalmente quem recebe aí, quem está recebendo aí indenizações, rendimentos acumulados, tem que prestar muita atenção. E esse ano tem mais uma pegadinha. Lá tem as perguntas, perguntando se você ficou fora do país, se você não está residente. Tem que se tomar cuidado, porque dependendo do que você coloque ali, a coisa abre de outra forma. E É. esse ano também tem a oportunidade de, se você quiser trazer para a sua declaração o bem que está lá fora, você tem uma oportunidade pagando só 8%. Então, quer dizer, tem muita jogada. A gente lê e tudo, mas tem muita oportunidade. Sim, tem. Mas também te obriga a ler muito. E aí eu fico só lendo coisas técnicas, deixo meus livros de lado, viu? Hum, mas só, a vantagem é que hoje você tem muita fonte de informação. Tem que criticar, claro, não é qualquer coisa, né? Mas hoje tem É. muita fonte de informação. É, fácil. Sabe o que eu tenho feito? Que você fica como dica. Você está usando o chat GPT? Eu comecei a usar, eu me atrapalhei um pouco com ele, sabia? Então, ele é uma delícia, porque você pega, por exemplo, um artigo, né, em PDF, Hum. você sobe nele e fala assim, resume esse artigo para mim. Às vezes você pega um artigo até em outro idioma, é, sobe nele, tem uma variação do chat GPT que é o chat PDF. Né? Hoje o chat GPT também já tem um plugin que permite já carregar. Mas eu usava o chat PDF. Você em- pega o texto, salva em PDF, bota no maisinho lá do chat PDF e diz assim: resume esse texto aí para mim, ou me destaca as principais mudanças. A lei, por exemplo, mudou a lei. Você pega a lei, em vez de você ler a lei toda, você carrega isso lá no chat GPT e fala para ele: ó, me diz aí o que mudou com relação à lei anterior, ou como é que eu É, aplico isso na minha realidade. Ele ajuda, é é, uma ferramenta, e é não uma substitui. ferramenta. O É. IOB também faz bons resumos. Eu sou assinante do IOB, como sou cliente sua há anos. O IOB também faz bom resumo. E tem outros também, né? Tem outras parcerias que a gente recebe material. Mas, em alguns casos, você tem que ler as entrelinhas lá da lei, porque o pessoal erra muito. É. Português no Brasil parece que não foi feito por brasileiros. Uma Tem vírgula mal colocada, uma muito difícil achar palavra. que a gente escreva bem. É, Muito é, é. difícil.
É É uma das muito minhas difícil. maiores desafios. É. Dinoa, quais são os seus desafios no momento? Hoje, né, nesse momento, Olha, é olha aí, já cliente. falar. Olha, lembra que isso aqui vai gravado e vai publicado depois no YouTube. Não tenho, assim, tem pessoas que ficam muito preocupadas. Eu sou muito sincera. Hoje, a minha maior preocupação é a minha carteira de cliente. A minha carteira de cliente, eu tenho meus clientes fiéis, mas nesses últimos 3 anos, depois da pandemia, eu só aumentei três clientes na minha carteira. Então, assim, minha maior preocupação é aumentar, porque os meus clientes estão ficando tão velhos quanto a contadora. Hum. Você tá uma garota ainda. Pô, eu É. tenho cliente de 90 e tantos anos. Assim, a gente precisa ter novos desafios e tudo mais, né? Aí, já assim, Não, é esse o meu maior desafio. E a equipe também, porque eu tinha uma equipe toda certinha montada, alguns saíram para, porque passaram para concurso público, porque foram para um emprego melhor e porque morreram. Então, assim, hoje a minha equipe está sendo reformulada. Da minha equipe antiga, eu só tenho três. E mesmo assim, dois são mais antigos. A terceira não é tão antiga, entendeu? Então, quer dizer, é treinar novamente e fazer com que eles entendam qual é o nosso objetivo, entendeu? então, Dinoa, vai uma dica para ti. Já que você está criando uma nova equipe, está montando uma equipe nova, é, procura pessoas que você possa formar, capacitar para sucederem você. Para você poder sair da operação algum dia se a coisa crescer. Então, não adianta você trazer só peão. Tem que trazer bispo, torre, cavalo. Você joga Sim, xadrez? sim, Ah, tem, sim, tem, sim. tem que trazer todas as peças. Então, nesse momento, toda vez que um gestor meu está reformulando a equipe, eu digo, ó, procura um sucessor. Você tem que ter alguém que você possa delegar, até para sair de férias. A É, gente agora estabeleceu que quem sai de férias tem que ter um delegar para alguém. Antigamente o cara saía de férias e ficava tudo com ele, né? A coisa é, parava até ele voltar. Agora não, agora o cara sai de férias, eu quero quem é que vai representar você na reunião, quem é que vai representar você junto às pessoas. Não, mas eu deixei tudo arrumado, não. Você tem que ter um sucessor. Enfim, e aqui já envergando para o final, eu estou lançando um projeto novo, que é o projeto Empresa Remota. Vou compartilhar aqui. Ah, o Empresa Remota, ele, ele vai ajudar empresários a estabelecerem um regime remoto nos seus negócios. Nada que ninguém tenha feito, quem pôde e, e na pandemia foi para o remoto, né? Todo mundo que pôde, porque não tinha alternativa, mas o que está acontecendo é que as pessoas não estão sabendo ficar no remoto. E aí muita gente está querendo voltar para o presencial ou está inventando esse Frankenstein aí, que é o híbrido, que é o pior dos mundos, que pega as desvantagens dos dois lados. não fala É, isso não, que eu tô híbrida, viu? então, mas o híbrido é o pior dos mundos, porque você não pode dispensar o espaço físico que o remoto te permite dispensar. Você não pode contratar gente em qualquer lugar, que no remoto você pode contratar. Então, você precisa ainda manter a tua estrutura, você está limitada geograficamente, e, por outro lado, você não pode aplicar o modelo de gestão presencial, porque nos dias que ele não está presencial, ele está remoto, você não sabe o que ele está fazendo. Então, na prática, no híbrido, pode ser que o cara esteja trabalhando 2 dias por semana, 3 dias por semana. Então, ou você entra num modelo remoto, e aí o modelo remoto é outro bicho. Não pode aplicar a gestão do presencial no remoto. Não funciona. Não dá para cobrar horário no remoto. Sim. Até porque às vezes o pessoal rende melhor trabalhando um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. De tarde vai com o filho na escola. E tudo bem. O modelo de gestão no remoto é diferente do modelo de gestão no presencial. E as pessoas não se perceberam disso ainda. Aí estão querendo usar a gestão presencial no modelo remoto, óbvio que não funciona, e aí acaba então voltando para o híbrido, e aí você perde, porque quando você usa o remoto, você tem um monte de vantagem de não. Hoje eu tenho, olha, quando a gente começou antes da pandemia, a minha força de trabalho era concentrada
100% em Rio e São Paulo. Tinha 90% no Rio e 10% em São Paulo. Hoje, eu tenho minha força de trabalho espalhada em 14 estados brasileiros e 3 países. Gente, quando que eu ia poder ter isso? Não podia. O que eu economizei de insumos, de espaço físico, eu tinha 3 andares na Rio Branco, um andar na Faria Lima, 14 escritórios regionais. Morreu tudo. Tem uma salinha de 90 metros quadrados, que é um coworking que, quando tem muita gente lá, tem meia dúzia de gato pingado que a sogra foi visitar. O que eu estou economizando de espaço, de café, de insumos, de material de limpeza, de tudo, vale transporte. Os meus funcionários estão mais produtivos e estão mais ativos e estão mais satisfeitos, porque, claro, agora eles não precisam perder 2, 3 horas de comutação todo dia, podem aplicar esse tempo ou trabalhando melhor ou nas suas próprias vidas. Olha, o remoto tem muitas vantagens. Tem que saber administrar. E as pessoas não estão sabendo. Então, por causa disso, eu decidi fazer uma masterclass. Vai ser online, os segredos da gestão remota. Vou fazer ao vivo. Não sei depois o que eu vou fazer, se eu vou disponibilizar, mas vou fazer ao vivo. Dia 27 de maio, às 20 horas. Vai ser uma masterclass, deve levar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Tem um valor simbólico também de R$ 50 para afastar curiosos. Mas então, se você é gestor, se você é empresário e quer aprender a ter uma equipe 100% remota, mudando o modelo de gestão, você vai passar a estabelecer entregas, vai passar a estabelecer indicadores de desempenho, vai passar a estabelecer critérios de trabalho, vai pagar, inclusive, de maneira variável. É outro modelo de gestão e de remuneração. Então, convido você a participar dos Segredos da Gestão Remota, dia 27 de maio, às 20 horas. Para inscrição, basta acessar empresaremota.com.br e na sexta-feira tem mais episódios do do Conversa Empresarial. Boa noite a todos, obrigado pela participação, Dinuan. Bom te ver depois de tanto tempo. Continue participando.